Você nem precisa ser um fã da Nintendo ou de animes para reconhecer esse som. Hoje o mascote de uma das marcas mais lucrativas do mundo será tema neste canal, mas não por uma coisa boa. Mas antes, se ajeita aí e dá uma olhadinha no meu servidor do Discord, que está na descrição desse vídeo. E com o recado dado, vambora! Antes de falar do problema, precisaremos dar uma contextualização, que no caso é falar um pouco sobre o personagem em si. O Pikachu é um personagem que foi introduzido no jogo Pokémon Red and Blue, que foi lançado no dia 27 de fevereiro de 1996 para o Nintendo Game Boy. O seu criador é o japonês Satoshi Tajiri, pelo menos é ele quem recebe os créditos, e já já você vai entender. Satoshi é um game designer, criador da franquia Pokémon e também fundador da Game Freak, que desenvolve os jogos da franquia. Por incrível que pareça, o Pikachu seria apenas mais um Pokémon como qualquer outro, o que pode parecer um baita de um absurdo se olharmos com os olhares de hoje, já que esse personagem é praticamente uma entidade à parte. O que prova meu ponto é que até quem não é chegado em Pokémon, pelo menos conhece Pikachu. Se duvidar, apenas conhece ele como um mero bichinho fofinho que faz a alegria da garotada. E como ele é um bichinho fofinho, imediatamente fez um estrondoso sucesso com a garotada. E olha que a marca nem tinha pensado em um mascote ainda. Então, com a faca e o queijo na mão, eles oficializaram que o Pikachu é de fato o mascote de Pokémon. Mas a sua popularidade, pelo menos aqui no ocidente, começou a estourar mesmo com o anime que saiu em 1997, onde ele é protagonizado por Ash Ketchum e seu Pokémon inicial, o Pikachu. Mas essa ideia não é nova, já tinha material oficial que foi desenvolvido um pouco antes, que é o mangá Pokémon Pocket. Essa série de mangá saiu no Japão no ano de 1996 e foi finalizada no ano de 2003. E nela vemos algo muito próximo do anime, onde tem um treinador que sai com seu Pikachu em busca de altas aventuras. A principal diferença em relação ao anime é a série de piadas envolvendo torneiras e borboletas. E se a sua quinta série está afiada e gritando nesse momento, que bom, pois eu não vou explicar essas analogias, pois eu não tô afim de perder o meu canal. De qualquer forma, quem criou esse mangá foi o mangaka Kosako Anakubo, que tem outros trabalhos como Orewa Otokoda Kunio-kun, que foi lançado em 1991 para contar uma parte da história do jogo Kunio-kun, que aqui no ocidente a gente conhece como River City. Além disso, ele também lançou uma obra recente em 2023, chamada de Sauna Wars, que é uma webcomic shonen, que é uma obra de lutinha, só que com vários caras em uma sauna. Meio específico, um pouco, mas é só para trazer aquela curiosidade e entender a mente de quem estava por trás dos mangás de Pokémon. E por falar em Pokémon, o Pikachu foi inspirado em um animal da vida real, um esquilo. E eu sei que você pode vir falar que o apelido do personagem é Rato Elétrico, mas segundo a ilustradora oficial do personagem, Atsuko Nishida, ela tinha a missão de criar um monstrinho fofinho e ela se baseou em um esquilo, pois ela sempre quis ter esse animal como bichinho de estimação. E para se ter uma ideia, no ano de 2002, o Pikachu se tornou o 8º personagem de ficção mais popular do mundo, o que não é pouca coisa. Além disso, ele também foi um dos principais personagens na franquia Super Smash Bros, participando desde o primeiro game. Inclusive, ele é muito bom de se jogar, tanto em competições, os pro players utilizam esse personagem até hoje, em especial no Super Smash Bros Melee. E além do ramo dos videogames, ele também teve vários outros produtos licenciados nos mais variados ramos, pois o sucesso do personagem era tanto que seria um desperdício manter ele apenas no anime e nos jogos. E em 2019 saiu um filme chamado Detetive Pikachu, onde teve 450 milhões de dólares de bilheteria. Mas eu tenho que ser o portador de más notícias. Você provavelmente sabe que quando algo está muito famoso, normalmente terá algum espírito de porco por aí que vai tentar tirar vantagem disso. E isso também aconteceu com Pikachu, sendo mais específico no ano de 2000. E eu vou te explicar tintim por tintim. Vamos lá, eu pesquisei em várias fontes e há divergências na questão das datas, mas uma coisa que segue em comum é que foi por volta do fim de junho de 2000. Nessa época, foi identificado em vários computadores a presença do vírus Pikachu ou Pokken, que era a mesma coisa, mas com outro nome. E o método de ataque era bem simples. Era enviado uma mensagem fofinha, como se fosse algo oficial de Pokémon, no Outlook da vítima, para abaixar o arquivo do Pikachu. Essa prática é chamada de phishing, ou pescaria em português. A lógica é a mesma, você joga a isca e espera o peixe fisgar. E normalmente é utilizado para roubar dados sigilosos ou até mesmo roubos de contas bancárias. E o alvo sempre são pessoas menos instruídas. E a mensagem pode parecer algo besta, mas é algo que pode pegar várias pessoas caso o escritor saiba o que está fazendo. Tanto que um roteiro para um vídeo do YouTube é feito da mesma forma. Não adianta nada falar bonito com palavras rebuscadas. Se a pessoa é péssima em convencer alguém, não vai ter roteiro que salve. Mas no caso da mensagem,
linguagem podemos chamar de copywriting, o que não é uma coisa ruim, dependendo da pessoa que utilize, pois um copywriting é feito com o intuito de fazer a pessoa agir através da emoção, como comprar alguma coisa com desconto, por exemplo, falando que falta pouco tempo para esse desconto acabar, ou até mesmo baixar o teste grátis de uma ferramenta ou serviço. Quem trabalha com marketing digital já está acostumado com esse termo, e até algo que eu recomendo que você estude, mesmo se você trabalha em uma loja física na vida real. E só para deixar claro, copywriting não é algo ruim, o problema está na intenção de quem está escrevendo. De qualquer forma, se você ainda está nesse vídeo, deve ter notado uma coisa: nessa situação em específico, não iria atrair adultos, pelo menos não naquela época, pois se tratava de um personagem focado em crianças. Então o foco desse vírus eram as crianças desde o começo, pois naquela época era muito comum um computador do pai que usava para trabalho também ser utilizado pelo filho para jogar joguinhos, e a criança não vai perceber a malícia de que aquilo é algo ruim, que vai destruir o computador do pai dela. Ela simplesmente vai pensar que o Pikachu quer ser amigo dela, e isso só parece algo idiota pra gente, pois nós já temos esse instinto de perceber quando alguma coisa é maliciosa, e se duvidar, se fosse com a gente nessa época e com o personagem que a gente gosta, provavelmente cairíamos também. E só mais um detalhe, vale lembrar que no ano 2000 o e-mail era muito mais utilizado do que é hoje. Atualmente nós só usamos para trabalho, e antigamente usava até mesmo para conversar com pessoas próximas do nosso dia a dia. E o estrago quando uma criança executava o programa do Pikachu era praticamente mensurável, pois o vírus se propagava para os contatos que tinha salvo no Outlook, o que é o comportamento característico de um worm. O worm é uma categoria de vírus que pode ser ativada com ou sem a interação do usuário. Sim, você pode estar infectado agora mesmo e não faz a menor ideia. E dependendo do código que é escrito nesse vírus, o que pode acabar acontecendo é que ele pode se proliferar em todos os dispositivos conectados na sua rede. É como se fosse um apocalipse zumbi, onde tem o paciente zero que começa toda a situação. Por exemplo, se o seu celular se contamina com isso, você pode espalhar para o seu computador, para sua televisão, caso ela seja smart, e se for para outra residência e conectar no Wi-Fi dela, vai acontecer a mesma coisa. Tanto que é aconselhado que você não utilize Wi-Fi públicos, e esse é um dos motivos. Mas novamente, vai depender bastante da complexidade do vírus, e não é qualquer worm que faz exatamente coisas desse tipo. Tem alguns que são específicos de plataformas, como acontecia no Outlook e mais recentemente no Discord. Quem nunca viu algum amigo ou algum aleatório de servidor mandando várias mensagens de sites adultos ou pedindo para você baixar algum jogo grátis? De qualquer forma, evite sair baixando qualquer coisa por aí. Quando você executa o vírus, aparece essa mensagem que eu adaptei para não ficar sem sentido: apesar de milhões de pessoas ao redor do mundo, eu encontrei você. Não se esqueça de relembrar esse dia em todos os anos, meu amigo. E do lado da mensagem tinha um recorte do Pikachu do anime que fica se mexendo para cima, como se ele estivesse pulando. E até aí, aparentemente, não acontecia nada. Não tinha tela azul, não caía no MS-DOS, aparentemente nada. Entretanto, ao abrir o vírus, o arquivo altexec.bat era modificado, e esse arquivo serve para inicializar o Windows, pelo menos o Windows da época dos anos 90 e do comecinho dos anos 2000, antes do Windows XP. E ali poderia ser inserido qualquer comando do MS-DOS, e nesses comandos tinha a seguinte sintaxe que eu coloquei aí na sua tela. O del vem da palavra delete, ou seja, para apagar. Tem a pasta do Windows e a pasta System, indicando o local que tem que ser apagado. E os asteriscos separados por um ponto significa para apagar tudo que tem lá. E quando você tenta executar esse comando até essa parte, o próprio sistema pergunta se você realmente quer fazer isso, e é só digitar N e nada vai acontecer. Mas para burlar isso, tem o comando /y, que responde sim automaticamente para essa pergunta. E ao reiniciar o computador, voilá, não tem mais um Windows para iniciar, e o computador precisa ser formatado. Você se lembra que tinha um site embaixo da mensagem que tinha adaptado anteriormente? Pois é, vamos dar uma olhada nele para ver como é que era na época. E ao acessar o site pikachu.com, vemos que é o site oficial de Pokémon da Nintendo of America, onde eles falam sobre informações oficiais da franquia naquela época, e entre outras coisas que não são mais funcionais nos dias de hoje. E ao acessar esse mesmo site nos dias atuais, somos redirecionados em um domínio oficial da Nintendo, onde mostra algumas informações do Pikachu. E relaxa que esse é o site oficial, então não tem malware, eu acho.
O vírus do Pikachu foi reportado pelas agências de antivírus e em agosto de 2000 ele se tornou um vírus inútil, ficando muito mais lembrado pela fama do personagem do que pela sua periculosidade, pelo menos com os adultos. De qualquer forma, ele não deve ser considerado algo bobo ou uma pegadinha do filhão do computer. Por mais bobo que pareça, o intuito dele era de enganar crianças. E se estou fazendo vídeo para falar desse vírus, é porque em algum momento ele teve êxito no seu objetivo. E eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe ela aqui que ela é muito importante. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!